Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa sexta-feira, as leituras falam pra gente, que nós devemos confiar, que o Senhor sempre nos dará ouvidos atentos para ouvir e viver a palavra divina. Ele sempre nos dá ouvidos atentos, para ouvir e viver a palavra divina. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, depois do versículo 10 a 22. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7, depois do versículo 10 a 22. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo, que em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, e para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes de milhares e por 5 centenários, para que lavrem a sua lavoura e segurem a sua sega e façam as suas armas de guerra e os petrechos dos seus carros. E tomarás vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos eunucos e aos seus criados. E também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho, e dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Então, essa primeira leitura a gente vê aqui, os israelitas, pedindo, a Deus um rei. E aí Samuel, que foi falar, com Deus, E aí Deus disse a Samuel, atende o povo em tudo o que ele diz, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. E aí Samuel transmitiu todas as palavras de Deus ao povo, que pediu um rei, e disse, esses serão os direitos do rei que reinará sobre vós. E aí ele fala todas as coisas que o rei pode fazer, o rei que eles escolherem pode fazer, meio que para alertá-los, E aí, depois disso, o povo disse: Não importa, queremos um rei, pois queremos ser como todas as nações. O nosso rei administrará a justiça, marchará à nossa frente e combaterá por nós em todas as guerras. Então, a gente vê aqui que mesmo, Samuel alertando o povo, sobre tudo, que um rei poderia fazer, eles insistiram na ideia, Então, que a gente realmente possa refletir sobre isso, e que, ao contrário, desse povo, que a gente possa realmente, atender o pedido do Senhor, atender ao pedido de Deus, ouvir, que a gente possa viver a palavra dele na nossa vida, certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está
em Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12. E alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes palavras. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo: Levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Então, nessa leitura do Evangelho hoje, nós podemos imaginar, né, a fé daquele homem e de sua família, né, que mesmo paralítico e acamado, né, queria ver Jesus, não estava conseguindo vê-lo ali por causa da multidão, né, porque tinha muita gente ali em volta. Né, e aí ele é descido em seu leito para uma abertura no telhado. Né, eles descobrem o telhado e descem, né, com o leito pelo telhado. Então, Jesus agiu como médico do corpo, né? E também, principalmente, como libertador da pessoa humana em sua totalidade, né? Salvou, antes de tudo, aquele homem do seu pecado, né? Então, no tempo de Jesus, né, as autoridades religiosas, né, e os mestres da lei desejavam um Messias de acordo com os seus desejos e projetos. Né? Por isso que eles, infelizmente, não botaram fé em Jesus, rejeitando-o. Né? Assim como na primeira leitura, o povo de Israel, né, infelizmente, também não estava botando fé em Deus. Né? O verdadeiro rei que os havia guiado e sustentado milagrosamente por séculos, né? E que os amava como filhos e sempre perdoava as suas infidelidades. Então a gente vê, né, que isso aconteceu na primeira leitura e infelizmente na segunda, no Evangelho também acontece, né? E aí eles, né, e os doutores da lei, né, os mestres da lei, eles perguntam, né? Este homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. Então, algumas pessoas, né, infelizmente, têm uma tendência muito forte de criar um Jesus de acordo com o nosso egoísmo, comodismo, né, e de sermos nossos próprios condutores na vida espiritual. Então, que nós reafirmemos sempre, cada vez mais, a nossa fé em Jesus Cristo. A nossa fé em Deus. É Ele que nos guia, né? É Ele que guia a nossa vida. Então, que nós realmente possamos deixá-lo guiar, né? Deixá-lo que Ele guie a nossa vida, tá certo? Porque Ele é o condutor da nossa vida. Ele pode tudo, tá certo? Então, que a gente possa sempre, cada vez mais, depositar a nossa fé em Jesus Cristo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sábado, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.